Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos resolver o problema de leis de Newton, problema de três corpos, né? Então, um problema bastante encontrado aí em livros, né? Principalmente no ensino médio. Então, digamos que você tem aqui, olha, três blocos de massas M1, M2 e M3, né? Com cores distintas aqui, como está sendo mostrado, né? E você aplica uma força F no primeiro bloco, no bloco de massa 1, tá? E, obviamente, quando você aplica essa força, né, desprezando o atrito, né, aqui esse problema não tem atrito, é sem atrito, tá? Eles vão ganhar uma aceleração que eu estou chamando de A. Então, quais são as variáveis do problema? Ele me dá as massas, M1, M2 e M3, dos três blocos, e ao aplicar essa força, todo esse sistema vai acelerar, vai ter uma aceleração A para a direita, tá? Então, com base nisso, eu quero que você determine algebricamente qual é a força F aplicada para fazer com que você acelere A esses três blocos, né, de massas distintas. Qual é a força entre o bloco 1 e o bloco 2 e a força entre o bloco 3, o bloco 2 e o bloco 3. Então, eu quero que você determine a força entre 1 e 2, 2 e 3 e a força F. Tudo em função de M1, M2, M3 e A, que é a aceleração, tá? Então, como é que você resolve esse problema? Primeiramente, aplicando as leis de Newton, lei de Newton da translação, tá? Então, você escreve aqui o chamado diagrama de corpo livre, que é identificar todas as forças que atuam em cada um desses blocos. Ao fazer isso, se você pegar o bloco 1, por exemplo, então você vai ver que no bloco 1 você vai ter a força peso para baixo, normal para cima, a força F para a direita, tá? Então, quando o 1 empurra o 2, através de uma força que eu estou chamando de F12, o 2 empurra o 1, né? Porque devido à causalidade, né? A terceira lei de Newton, ação e reação, se você empurra o 1 empurra o 2 para a direita, o 2 empurra o 1 para a esquerda. Então, essa força que está para a esquerda é a força que o bloco 2 empurra o 1. Esse empurra esse. Essa força F está para a direita, está aqui. A normal 1, que é a força perpendicular à superfície, está para cima. E para baixo está o peso, tá? Eu defino aqui meu referencial, os eixos coordenados, né? Eixo X na horizontal, né? Eu sempre escolho um eixo na direção do movimento, né? Nesse caso aqui vai ser o eixo horizontal X. E perpendicularmente a ele é o eixo Y. Tá? Então é dessa forma que você constrói o diagrama de corpo livre, identificando todas as forças através do plano cartesiano. Tá? E quando você identifica todas as forças, é identificar a orientação e o sentido, tá? Em que direção e sentido elas estão atuando no cada bloco. Então você faz isso no bloco 1 e aplica a lei de Newton, força resultante igual a massa pela aceleração. Você sabe que a lei de Newton é uma lei vetorial, mas a partir do momento que você separa as forças em diagramas no eixo X e Y, essa que era uma lei vetorial passa a ser uma lei escalar. Né? Então fica força resultante na direção X igual a massa do bloco, que é a massa 1, vezes a sua aceleração na direção X. E para o eixo Y, não vou analisar, mas se você fosse aplicar a lei de Newton para o eixo Y, ficaria força resultante é normal, né? Menos o peso, né? Aqui massa vezes aceleração. Tá aqui a lei de Newton para o eixo Y, ficaria normal menos o peso, né? Normal para cima, o peso está para baixo, sabe que o eixo Y para cima é positivo e para baixo é negativo, por isso o sinal de menos aqui, igual a massa vezes aceleração, né? Lembra que a resultante é a soma das forças. Você vai fazer o jogo do sinal, mais com menos dá menos. Aí aqui para o eixo X vai ficar normal, força F menos F21 igual a massa 1 vezes a aceleração A, né? Que eu disse que a aceleração desse sistema todinho vale A, olha. Tá? Então a aceleração no eixo X ela fica somente A. Então tá aqui o resultado da lei de Newton para o bloco 1. Agora eu vou fazer para o bloco 2. O bloco 2, a mesma ideia, né? Aplica o diagrama de corpo livre, você vai ter aqui normal 2, peso 2 aqui, ó. A força que 1 empurra o 2 está aqui para a direita, ó. E agora a força que o 3 empurra o 2 para a esquerda. Está aqui, ó. No bloco 2, aplica somente para o eixo X, que é o que nos interessa. Tá? Escolhe o eixo exatamente. Se você escolhe
essa direção inicialmente horizontal, você vai seguir esse referencial para todos os blocos, tá? Você não pode ficar escolhendo eixos diferentes aqui nesse sistema. Então, você vai escolher a mesma sistema de coordenadas, a mesma orientação do bloco 1 para o bloco 2, tá? Então, você vai fazer isso aqui e vai concluir que a resultante no eixo X vai ser F12 menos F232, igual a massa 2 vezes a aceleração. E para o bloco 3, a única força que atua nele é a força que o 2 empurra o 3 para lá, para a direita. Então, você vai ver que no bloco 3, né, você vai ter no bloco 3 que a força 2,3 é M3, a massa dele vezes a sua aceleração. Note que as acelerações são idênticas nos três casos, né? A e A, ok? Perfeito. Continuando, então, se você for aplicar a lei de Newton para o eixo Y, fica normal 3 menos o peso, né? Igual a massa para aceleração. A aceleração, como ele não vai subir nem descer os blocos, eles não sobem nem descem, nenhum deles, eles só seguem na horizontal. Então, a aceleração no eixo Y, em todos os casos, a aceleração no eixo Y aqui, ó, ela vale 0, tá? A aceleração no eixo Y aqui, ó, vale 0, no eixo Y. E a aceleração no eixo Y aqui, ó, vale 0, tá? Continuando a análise, então você vai ter o seguinte, em resumo, no eixo X, para bloco 3, vai ter essa equação através da lei de Newton para o eixo X, bloco 2 essa e o bloco 1 essa aqui, né? Todas foram obtidas na folha anterior. Então, se você unir essas duas aqui, fazer um sistema de equações, né? Você pode fazer o método da soma, né? Então, esse camarada cancela com esse, né? Lembra que, devido à causalidade, essas duas forças, 2, 3 e 3, 2, a força com que 2 empurra o 3 e que 3 empurra em 2, como são forças de contato, elas satisfazem a ação e reação, né? A causalidade, ou seja, tem mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos contrários. Uma é menos, a outra é mais. Então, você pode cancelar elas aqui, ó, que elas são iguais e simétricas. Então, fica somente força 2 é igual a massa 2, massa 3 e coloca o A em evidência, tá? Já se você quer calcular aqui a força, então a força 2,3 é essa, que é igual à força 3,2. A força 1,2 é igual a essa, que é igual a 2,1, né? Devido à ação e reação. E a força F, esse cidadão, quem é 2,1, é exatamente igual a 1,2, que eu já obtive aqui, ó. É só substituir aqui e eu vou ter a força total, que está menos, vai para o outro lado mais. Todo mundo tem A, coloca evidência, fica M1, M2, M3, está aqui. Então, eu encontrei o que eu queria, né? Eu queria a força F em função das massas e da aceleração, a força 1,2 em função das massas e da aceleração e a força 2,3 em função da massa e da aceleração. Tá aqui os três resultados. Então, em resumo, você vai ter o seguinte, você tinha os três blocos. Então, a força F que nós acabamos de obter, ela é nada mais, nada menos do que a aplicação da lei de Newton, que é massa e aceleração. Então, o macete que você pode, ou a conclusão que você pode tirar desse problema é a seguinte. Essa força F, na verdade, como é que você encontra ela? Na verdade, ela vai ser exatamente a aceleração do teu sistema, que vai ser A, mais uma massa total, né? Ou seja, essa força ela vai ter que arrastar, transladar essa massa, mais essa massa, mais essa. Ou seja, tu vai, em vez de você empurrar três blocos separadamente, na verdade, esse resultado da força F aqui, ele vai ser, é como se você tivesse uma única massa, que é a massa dos três blocos, vezes aquela aceleração, tá? Já a força 1,2, né, que é a força entre os dois blocos, o rosa e o laranja, né, ela vai ser nada mais nada menos do que essa força 1,2 é a mesma 2,1. Então, se você analisar 1,2, que é idêntica a 2,1, o que você conclui? Essa força que está entre esses dois blocos, na verdade, é uma força que vai ser resultado, né? Ela vai ser resultado de uma aceleração A, e a massa que você vai ter que arrastar desses blocos, na verdade, é uma única massa, que é a soma do 2 com 3, que é essa daqui, ó, o laranja com azul. Então, a massa 2,3 vezes a sua aceleração. Já a 2,3 é igual a 3,2, né? A força 3,2, que é basicamente essa massa, M3, vezes a aceleração.
tá? Então, perceba que a força 1,2 não é idêntica a 2,3. A diferença é que tem um termo que é M2 vezes A mais, né? E a força resultante de fora total não é idêntica a 1,2 nem 2,3. Ela é a soma de 3 massas vezes a aceleração. Então, as três forças são forças distintas. Em nenhum momento elas são iguais, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.